Nós começamos hoje, boa tarde, a nossa aula de ciências, com o capítulo 6, cuidar dos ossos. Antes de começar a aula, nós faremos uma retomada de uma forma bem rápida, que você já sabe sobre os ossos e o esqueleto humano. No bloco anterior vocês viram. Relembrando que os movimentos realizados pelo nosso corpo são resultado do trabalho integrado dos músculos esqueléticos e dos ossos. O esqueleto humano serve de sustentação para o corpo e também protege os órgãos vitais, como o cérebro, o crânio, o coração e os pulmões, ossos do tórax. E aí, nesse módulo, nós iremos estudar, será estudado, o desenvolvimento de comportamento e atitudes responsáveis em relação ao nosso corpo humano, baseados em cuidados com alimentação, exposição ao sol, atividade física e horas de sono. Além disso, aqui na Cuidados com os Ossos, nós vamos discutir problemas provocados por fraturas ósseas, comuns em idosos em razão de acidentes e quedas que ocorrem em ambientes domésticos. Então, para começar o assunto, a gente vai olhar a imagem do caderno, que representa o desenvolvimento humano desde a fase infantil até a adulta, chegando à velhice. E aí, para descobrir o que acontece com os ossos e o esqueleto ao longo da vida, a gente vai trabalhar também, a gente vai ver o que acontece de bebê à fase de idoso. O que acontece com os nossos ossos, Então, eu gostaria de começar agora a leitura. Eu vou fazer a leitura e gostaria que Melissa acompanhasse comigo, lendo em voz alta aí em casa, Melissa. Acompanhe a leitura comigo. Todo mundo acompanhando, porque a hora que a Melissa terminar, eu vou chamar outra pessoa, ok? Então, vamos lá. Cuidar dos ossos. Neste modo, você aprenderá um pouco mais sobre os ossos, desde sua formação, ainda durante a gestação na barriga da mamãe, passando pela infância, puberdade e vida adulta até chegar à velhice. Por meio de experimentos, faremos 2 experimentos ainda hoje aqui embaixo. Você investigará algumas propriedades dos ossos e aprenderá a traçar um plano de metas para mantê-los saudáveis ao longo de sua vida. Para a gente chegar lá na velhice, a gente tem que ter traçado todo o caminho, de cuidados, para que a gente chegue lá sem artrite, sem artrose, sem problemas nos ossos. Com os conhecimentos adquiridos, também será capaz de ajudar na prevenção de acidentes domésticos com idosos, que geralmente apresentam os ossos mais fragilizados. Os idosos, os avós, os ossos já são mais fragilizados. Então, nós temos aqui a figura que vai da infância até a idade adulta, do idoso. Como se desenvolvem os ossos, A gente viu aí as fases da vida humana e a gente vai ver como é que se desenvolvem os ossos. O processo de formação do esqueleto inicia-se antes do nascimento, ainda durante a gestação. Então, quando a gente já está na barriga da mamãe, já começa o processo de formação do esqueleto. E ocorre a partir de uma estrutura resistente e flexível chamada cartilagem. Certos tipos de cartilagem absorvem o cálcio obtido na alimentação e dessa maneira vão formando os ossos. Para exemplificar a flexibilidade do tecido cartilaginoso, eu vou pedir para vocês que vocês toquem a orelha de vocês vão sentir aqui a cartilagem, o nariz tem cartilagem, No módulo anterior, vocês tiveram contato com esse tema, quando estudaram as articulações. Na ocasião, vocês viram que as extremidades dos ossos apresentam cartilagem. Qual que é a função da cartilagem? A função é impedir o atrito entre eles. Por exemplo, o osso do joelho. Aqui nós temos um ligamento, Então, para impedir o atrito entre esse ligamento do joelho, existe a cartilagem. Então, a função principal é impedir o atrito entre eles e evitar assim o desgaste da região. Então, a gente vai observar a imagem aí do caderno, a localização da cartilagem. No ser humano, a cartilagem é o tecido que forma
a orelha, né? A parte externa, que grande parte do nariz, une os ossos externos, as costelas e recobre as extremidades dos ossos nas articulações. Então, nós temos aqui no livro a cartilagem nas extremidades de ossos nas articulações. Foi esse encontrinho de ossos aqui que fica a cartilagem, para que não ocorra atrito entre esses ossos. Luan, acompanhe a leitura comigo, Luan. Ao nascer, o bebê tem mais ossos que um adulto, mas nem todos estão totalmente desenvolvidos e por isso são moles. À medida que vão absorvendo cálcio, crescem e se tornam mais rígidos. Esse processo se estende por toda a infância. Para a formação adequada do esqueleto, como os genéticos, para a formação adequada do esqueleto, a gente precisa contar com as questões genéticas, as questões nutricionais, os hormonais, os emocionais e os comportamentais. A nutrição é um fator importante para o crescimento de vocês. Nós vamos falar agora sobre a questão do estirão do crescimento, ok? O estirão do crescimento, o estirão do crescimento, ele está associado à nutrição, ao emocional. Crianças que se alimentam diretamente do leite materno, mantendo contato com o seio da mãe, recebem, além da excelente nutrição natural, todo um suporte, um aporte emocional que pode torná-las, quando adultas, mais altas que aquelas que receberam uma alimentação inicial por meio de mamadeira, por exemplo. Então, isso foi para ilustrar o estirão do crescimento que a gente vai ler agora. Continua a leitura aí, Luan. No início da puberdade, período do desenvolvimento que ocorre geralmente entre 9 e 13 anos de idade, meninos e meninas têm o chamado estirão do crescimento. É a época que cresce, a fase em que há um intenso aumento da estatura. Usualmente, esse estirão se dá mais cedo nas meninas. Por isso, a fase do início da puberdade é um período em que os meninos são, em média, mais baixos que as meninas da mesma idade, tá? As meninas na puberdade, elas crescem mais que os meninos. Acompanhe no quadro abaixo o ritmo de crescimento médio anual de meninos e meninas. Então, nós temos aí meninas entre 10 e 12 anos, crescem em média 14 centímetros. E os meninos dessa faixa etária, só 13 centímetros. As meninas entre 13 e 14 anos, elas crescem 5 centímetros nessa faixa, 13 a 14. Já os meninos, somente 12 centímetros. E entre 15 e 16 anos, as meninas crescem 2 centímetros. E os meninos entre 15 e 16 anos, eles crescem em média somente 6 centímetros. Após esse intenso período de aumento de estatura, o ritmo de crescimento vai se tornando mais lento, até que cessa por volta dos 18 anos. Na vida adulta, com o crescimento consolidado, o ser humano tem 206 ossos. Então, para ilustrar também, para ajudar, para ilustrar, uma vez finalizada a puberdade, termina o estirão do crescimento. E aí o corpo humano desenvolve-se definitivamente com características da idade adulta. Nessa etapa, o crescimento é muito lento. De apenas alguns centímetros após a puberdade, o nosso crescimento se torna muito lento, apenas alguns centímetros. E segundo opiniões divergentes, pode estender-se em condições normais até o limite dos 21 anos de idade, ok? Finalmente, a gente vai encerrar aqui e a gente vai para a atividade 1 da página 314. Lá nós temos 4 exercícios. Vocês farão esses 4 exercícios. Depois tem a estrutura e composição química dos ossos, né? Acompanhem a leitura comigo. Os 4 exercícios são: 1. Como se dá a formação dos ossos? Vocês vão escrever aqui. Na outra aula eu vou fazer comentários sobre essas questões. Toda cartilagem se transforma em ossos? Explique. 3. Por que é importante que os bebês tomem banho?
que os bebês, tomem banho de sol pela manhã, desde os primeiros dias de vida. Qual é o horário adequado para isso? Até quando se dá o crescimento dos ossos no ser humano? Vocês irão responder, amanhã eu vou comentar as respostas de vocês aqui. Estrutura e composição química dos ossos. Todo o osso é formado por uma camada dura e compacta ao redor de um interior esponjoso. A camada dura é composta principalmente de cálcio, grifa aí, colágeno, cálcio é um mineral, colágeno é uma proteína. O cálcio fornece a rigidez, essencial aos ossos para suportarem o peso do organismo e manterem sua forma. O colágeno dá resistência, elasticidade, necessária para que os ossos resistam a diferentes tensões e esforços sem se quebrar. Então, cálcio, colágeno, rigidez e resistência, tá? Grifem aí. Eu volto aqui embaixo com 2 experimentos, com você é o cientista 1 e você é o cientista 2. Façam o exercício e aqui embaixo tem os experimentos. Bye, bye!